Boa noite, amigos e amigas que estão nos acompanhando nesse momento pela Web Rádio Fraternidade, pela Rede Amigo Espírita, Canal 5 e pela FEB TV, Canal 3. É com muita alegria que nós estamos aqui, Queiroz, que está falando aqui com vocês, Mari Lourdes e Jeane, uma grande conhecida já do público, né, da Rede Amigo Espírita, para que a gente possa dar início a mais um programa, mais um trabalho de divulgação da doutrina com um título de Página Aberta. Esse programa a gente tem o intuito, né, de fazer uma divulgação das mensagens espíritas de forma assim bem, me ajudem, meninas? Simples. Bem simples, objetiva, né, de forma a dialogar, para que a gente possa trazer na dimensão do conhecimento que o Espiritismo nos traz, esse raiar de luz, né, para que a gente possa ter uma dimensão realmente bem mais próxima daquilo que a gente pretende realizar. Então, toda quarta-feira, horário de Brasília, às 21 horas, nós estaremos aqui juntos. Eu espero contar com a participação também de vocês, já que é um programa de forma interativa, né? Então é interessante a participação do público para que a gente possa tecer nossos comentários, nossas ideias e fazer aquela discussão aberta e gostosa, ok? Então o primeiro livro vai ser o livro Ceifa de Luz, né? A gente vai trazer a mensagem sobre a caridade, é isso, a caridade do entendimento. E para que a gente possa dar início nesse mesmo livro, os colegas, né, os amigos que tiverem em casa na sua estante, já que o título é bem proposital, Página Aberta, né, por que não pegar o livro, abra na primeira mensagem que tem justamente a prece de luz de Emmanuel, que a nossa irmã Jeane vai ler como um início, para que daí a gente possa entrar no nosso diálogo. Jeane? Bom, antes de começar a prece, né, falar do orgulho que estar começando mais um projeto, mais um trabalho para o DECOM, né? Eu nem falei, Jeane, da Federação Espírita Paraibana, né, sobre responsabilidades da Federação Espírita Paraibana. É o Departamento de Comunicação da Federação Espírita Paraibana e a gente tem realmente essa proposta de levar a doutrina a todos os lugares, todos os lares. Então a gente está com mais um programa, com mais um formato diferente, com outra roupagem, para que a gente consiga atingir todos, né? E aí eu queria, em nome do DECOM, dar as boas-vindas a você, Queiroz, a você, Mari Lourdes, e agradecer por terem aceito o nosso convite, né, para mais esse trabalho, para mais esse compromisso, que é um compromisso com o departamento, um compromisso com a federação, mas um compromisso com vocês aí de casa também, que nos assistem e que nos acompanham. E eu sei que vocês vão recebê-los da mesma forma que receberam o Evangelho lá e o ponto a ponto com todo carinho, né? Então sejam muito bem-vindos. Então vamos começar, né? Prece por luz. Senhor, no limiar deste livro, estamos em oração, rogando-te mais luz por acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência dos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordar-nos com a segurança as lições de ontem, e sim, especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades, todavia, concede-nos semelhante amparo,
a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão, para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fazendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre, e assim seja. Que assim seja. Então, mãos às páginas, ok? Eu vou pedir a Mari Lourdes para que ela possa dar início à leitura. Lembrando, gente, quem tiver o livrinho aí em casa, Ceifa de Luz, abra na página a primeira mensagem que a gente vai ver hoje, que é justamente caridade do entendimento. A caridade do entendimento. Emmanuel começa citando o Evangelho de Paulo aos Coríntios, primeira carta. Agora, pois, permanecem em estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. E nós vamos fazer essa leitura ponto a ponto para que a gente possa ir conversando, né? E ter o entendimento dessa linguagem que Emmanuel traz, de uma profundidade que a gente vai percebendo no decorrer do texto, né? Analisando isso aqui, né, eu e a Mari Lourdes, a gente viu que, se brincar, dava para fazer um belíssimo seminário apenas com essa mensagem de Emmanuel. De tão profunda, né? E é incrível o poder de síntese que esse benfeitor da humanidade tem. Né? Então, no primeiro ponto, Emmanuel coloca, no comentário a essa frase, né, dita por Jesus, dita por Paulo, que está na carta 1 aos Coríntios, 13:13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Então ele compara a caridade, a importância da caridade na sustentação do progresso espiritual, quanto ao ar que assegura o equilíbrio orgânico. Então a gente pode começar a refletir. O que é esse progresso espiritual? Né? O que significa progresso espiritual? Quando a gente pega, né, analisando Leon Denis na sua obra O Progresso, ele diz o seguinte, que o progresso, Jean, é a aspiração pelo melhor, pelo bem. Então, a gente, no atribular do dia, a gente verifica aí o que o mundo traz como progresso é algo que, nesse contexto aqui, não se firma. Porque o progresso, para ser progresso, ele é a inspiração pelo melhor. Olha que interessante isso, né? Pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior. É aquela história, o homem ele vai sempre em busca, ele vai sempre atrás de um objetivo, de algo que o satisfaça, né? E como Emmanuel diz aqui, que a caridade ele é um caminho. Ele é um caminho para que esse progresso se faça. Porque quando ele fala aqui do progresso, ele cita o espiritual. E a gente tem que estar lembrando sempre aquela questão.
Quem nós somos? Somos corpos vestindo espíritos ou espíritos trajando momentaneamente uma vestimenta carnal, um corpo? Não é? Então, essa ótica, essa visão, ela traz um diferencial muito grande quando eu começo a vislumbrar esse conceito de progresso. O que sou, né? O que sou. E o que eu estou fazendo, afinal de contas, aqui, nesta estrutura, nesse planeta, no país A, B, C, na cidade Y, envolvido, né, com B, C ou D, vivenciando tantas coisas, tantos conflitos. Tudo tem um quê? Tudo tem um porquê. Nada existe a questão do acaso. E essa necessidade da caridade que Emmanuel fala, a caridade ela vai sustentar. Olha que interessante. Vai dar a sustentação para que eu possa alcançar esse progresso. Eu vejo que quando ele fala nessa sustentação, que essa caridade é tão importante, como ele compara até com o ar que se respira, a seguinte questão: porque a caridade ela é o exercício do amor. E como evoluir se a gente não ama? Exatamente. Né? Então, o amor, ele é esse caminho de elevação espiritual, de crescimento. A gente sabe que o amor é o caminho, né? Só que é na caridade que a gente exercita esse amor, que a gente se doa ao outro, que a gente respeita o outro, que a gente entende a dor do outro, que a gente se coloca no lugar do outro. Então, como sustentar uma evolução? Como dar a ela passos à frente se eu não consigo ter esse entendimento da necessidade de me pôr no lugar do outro e me colocar a serviço do outro? Exatamente. Então, e a caridade, a gente tem que deixar bem claro que a caridade não é só a caridade material, mas a caridade moral, sentimental. Sim. É o ouvir, é o parar, é o olhar no olho, né? É o sair para dar a sopa, é o abraço amigo. Então, a gente tem a possibilidade de fazer a caridade todos os dias, várias vezes ao dia. E a caridade consigo mesmo, Gê, que é uma esquecida do indivíduo, porque o outro, para ser amado, o indivíduo tem que primeiro se compreender, ele tem que se achar nessa estrutura, né? É interessante que na questão 779 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: a força para progredir áurea em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? É como que eu estava falando anteriormente. Será que a sociedade, esse progresso, como é visto? Então, será que é apenas a questão de um ensinamento, né, que é passado de pai para filho? Na escola, a importância de progredir. O que é, afinal? É esse processo de aprendizagem? Aí os espíritos diziam uma coisa muito interessante, que a gente estava conversando, eu e Queiroz, sobre isso, né? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros, por meio do contato social. Que é justamente isso que a gente estava conversando, né? Dessa interação social, dessa busca por estar com o outro, vivenciando o nosso dia a dia, né? Porque o homem é um ser social. A humanidade, ela convive, nós estamos dependendo do outro o tempo todo. Em tudo que a gente vai fazer. Por exemplo, esse programa, a gente está aqui, mas nos bastidores tem ali duas pessoas que estão nos ajudando aqui isso. E outras que estão, né? Então, isso é uma coisa simples, do momento que a gente está vivendo. Então, quanta coisa nós estamos entrelaçados, né? Na verdade, nós estamos nessa interação com o outro todo o tempo. E Emmanuel, ele vai, na sua continuidade do texto, nos dando uma lembrança muito forte que nos dias atuais
A humanidade ela está mostrando, ela está se vendo num paradigma para que possa sobreviver. Ela tem que começar a respeitar não só a si mesmo, como a sua morada, a sua estrutura, que é essa estrutura maravilhosa que Deus criou para nós, para nos dar o que a gente precisa para ir adiante. Ele lhe fala aqui, ó, lembra-te, no segundo parágrafo, de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. Olha que coisa forte. E não esqueças, não ouvides, a compreensão que devemos a todas as criaturas. Esse parágrafo aqui apenas dava um seminário, gente. Não é não, Mary? Dava um seminário, porque a interdependência é o tudo. É a questão de você partir, como a gente está falando, de progresso, né? É a gente deixar os instintos que nos faz ter aquele amor primitivo do egoísmo, porque sim, o egoísmo não deixa de ser uma parte do amor começando a desenvolver, porque ele tem apego a alguma coisa, né? Ele se senhoreia de algo, nem que seja só no sentido de enxergar a si e o seu umbigo, como a gente diz. Mas ele começa a verificar justamente nesse progresso, esse caminhar de chegar num ponto onde ele vai se perceber que não está sozinho. Uhum. Como a gente estava verificando, né, que hoje em dia a gente tem a possibilidade de ver até pelos estudos acadêmicos tal, que não tem como o homem se sustentar nesse planeta, se ele quiser permanecer vivo, se ele não entrar nesse contexto que Emmanuel fala aqui de interdependência. Eu não estou sozinho, eu não estou isolado. Para eu viver, eu tenho que deixar uma borboleta viva, eu tenho que deixar a água, a nascente, o córrego, né? Os peixes, os animais. Uhum. Eu tenho que aprender a me socializar, não só com os indivíduos, mas também com toda essa estrutura maravilhosa que o planeta oferta para todos nós, para nos auxiliar nesse progresso. E é tão interessante isso que a gente está vendo agora, né? Como, se a gente lembrar uma década atrás, a gente não via com tanta energia e força a busca de todos os meios de comunicação, nas escolas, da importância da ecologia, da importância do cuidado com a natureza, que é a nossa casa. A gente fica imaginando, final de ano, nas nossas casas há, naturalmente, uma preocupação em pintar, em cuidar, e se tiver um jardim, cuidar do jardim. Imagina o nosso planeta, que é a nossa grande casa. Como nós vamos nos esquecendo em pequenas atitudes, jogar lixo no chão, jogar pela porta do carro. E a gente não compreende que essas pequenas atitudes estão contribuindo em todo um sistema, né? Porque o progresso, ela é uma lei. E aí, Emmanuel coloca como essa interdependência um aspecto justamente desse progresso, né? Da importância da gente estar em unidade, em busca, né? E aconteceu uma coisa bem interessante nesse final de ano. Nós fomos para a casa dos nossos pais, que é perto da Baía da Traição, e na praia de Coqueirinho, e nós estávamos na praia, uma praia, assim, como é uma aldeia indígena, então ela não tem muitas casas, ainda tem uma natureza, né? E nós estávamos, e vem muitos turistas, né? Réveillon para a praia, e nós estávamos com o meu filho e o sobrinho, e de repente uma família que estavam lá na beira da praia saíram e deixaram todo tipo de lixo, garrafa, plástico, e a gente ficou, eu comecei a observar a reação das crianças.
né? Principalmente do meu filho. Olhou assim, disse, mãe, você viu o que fizeram? Então, da importância que as crianças já estão tendo desses tipos de atitude. Então, ele questionou, imediatamente se procurou um saco e foi recolher, né? Então, a gente não compreende que aquele lixo ia para o mar, que espécies podiam ser mortas pelo lixo que nós colocamos. Então, a interdependência é entre eu, ser humano, e o outro ser humano, entre eu e a planta, entre eu e os animais, entre eu e a vida que está ao nosso redor. Afinal de contas, é um regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. É mole porque é mais geral. Eu acho que a gente não consegue compreender essa interdependência por causa do nosso egoísmo. A gente acha que o ser humano é a peça mais fundamental do universo. Que nós é que somos os bambambãs da história. E na realidade não é. A gente é mais um elemento. Que, como todos os outros, estão em evolução. Exatamente. E aí a gente se pergunta até que ponto a gente pode se considerar mais ou menos evoluído que os outros elementos que nos rodeiam. Sim. Mas assim, se não fosse necessário, essas coisas não existiriam. A gente tem que partir desse princípio. Deus não é um velhinho desocupado com varinha mágica que sai criando as coisas para ocupar o seu tempo. Com certeza. Então, assim, eu costumo dizer que até quando se entra na discussão se veio de Adão e Eva ou se veio da evolução das espécies, eu costumo dizer que eu prefiro acreditar no Deus que nos fez a partir da evolução das espécies. Ele fez com que aquelas substâncias se encontrassem, fossem passando por... Esse é o Deus. É um Deus que conhece as coisas e não estava ali brincando mais do tempo, porque estava entediado. Então, assim, a gente tem que compreender essa necessidade que a gente tem de conviver. Isso. E como você disse, com todo tipo de vida ao redor. E também, né, como Emmanuel complementa aqui, a gente não pode esquecer a compreensão que devemos, ele põe como dever, a gente deve, é um dever ter essa compreensão a todas as criaturas. Compreender para entender. Não é à toa que o Cristo disse que o conhecimento da verdade é que vai nos libertar. Libertar de quê? Não é? Libertar de quê? Desse jugo, né, ferrenho que o egoísmo, que o orgulho proporciona, que sai destruindo tudo em detrimento de um estado de conforto que tende a se acabar, que tende a sumir. E aí a gente fica com o quê? Por isso que o progresso, como Leon Denis diz aqui, nos dá, né, ele tem que ser naquele intuito de buscar essa maximização do princípio, partindo desse ponto de quem sou, para que a gente possa ter na caridade, porque a caridade, a gente muitas vezes quando pensa em caridade, a gente pensa logo na esmola. Sim. Não é? E só. O primeiro momento, né? Mas aí, que foi, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec teve também essa preocupação de entender a caridade. E ele pergunta aos maiorais, né, os espíritos superiores que trouxeram a codificação, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Que na resposta na questão 605 do Livro dos Espíritos é o guia e modelo, o governador espiritual, como Emmanuel nos traz, e o criador de todo o orbe, o co-criador com ele, com o Pai, de tudo que vislumbra e tem aqui, né? Aí a resposta dos Espíritos nessa questão 886 é o seguinte, que o sentido da caridade, conforme Jesus entendia, é benevolência para com todos, indulgência alheias e perdão das ofensas. E Kardec complementa, o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível,
que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então o Espírito está trazendo justamente esse descortinar da verdade, essa benevolência para com todos. Aí a gente inclui também todos os bichos, todas as árvores, toda a estrutura do planeta. É algo macro. A caridade se fundamenta no princípio de sustentação do universo, como Emmanuel nos lembra aqui. Então a gente não pode adequá-la ou apenas pensar nela no sentido de dar ou de emprestar uma mão ao trem. A gente estende isso a um contexto maior. No próximo ponto, o terceiro ponto, né? E aí ele vai justamente ampliando essa conversa que nós estamos tendo, quando ele diz o seguinte: compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessante, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. Olha só, que paralelo Emmanuel faz de entendimento do que seja realmente a caridade. Compreensão que se exprime através da tolerância e bondade incessante. Né? Então ele aprofunda bem. Na sadia convicção de que, ajudando aos outros, poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. Essa ajuda mútua é o que estabelece o equilíbrio. Né, Giane? Se a gente for observar a própria cadeia alimentar, se um daqueles animais ali de uma cadeia alimentar for extinto, uma série de outros vão estar extintos e vai acabar chegando. Com certeza. Então, assim, se a gente for ver, é uma cadeia. Não só nos animais, mas nas plantas. Então, assim, se a gente não observar, não é só esse respeito à vida que nos cerca, é o entendimento que a gente precisa dessa vida que nos cerca. Entendeu? Cada coisa tem, como a gente disse, tem o seu lugar, tem interação, é isso? Vamos embora. Continue tem aí, a sua importância. Isso. E eu acho que a gente ainda está demorando nesse processo de entendimento. O planeta está gritando. Dizendo, eu estou fora do meu eixo. As coisas não estão acontecendo como deveriam. Né? Isso. Então, assim, a gente precisa chegar a esse entendimento. E a gente precisa tomar atitudes. Porque não adianta você que está em casa, tá achando muito bonito o nosso diálogo aqui, concordar com o que a gente diz, mas sim ações práticas, como recolher o seu lixo na praia, Isso. como não jogar o lixo dentro do seu carro para fora, que são coisas do dia a dia e que as pessoas fazem sem perceber. E aí é aquela coisa, bota o lixeirinho no carro, leva o lixo dentro da sua bolsa até achar uma lixeira mais próxima, né? É procurar soluções. Mas só eu faço, mas o que você faz diferença. Com certeza. Porque a gente precisa entender que é justamente esse de pinguinho em pinguinho. Então, a atitude vai gerar no outro, às vezes, uma reflexão. Né? Essa semana eu vi um vídeo, se não me engano, na cidade do México, não lembro como é a cidade, que fez uma campanha justamente. As pessoas que começam a jogar seu papel no chão. Então ele fez o vídeo onde esse lixo vai encontrando com outro lixo, e vai virando uma bola enorme de lixo, e ela vai rolando pela cidade e acaba voltando a quem deu origem a ela. Exatamente. Mas aí a gente vê, não é só o seu lixo, é o seu lixo, mas do seu vizinho, do outro se junta, que entopem os bueiros, que fazem a cidade alagar, que fazem gente ficar sem casa. Por quê? Porque o sistema... As enchentes que a gente tá vendo aí, né? Porque a água não tem como escoar. A gente sabe que tem a parcela de responsabilidade dos nossos nas cidades como deveriam, mas tem a nossa parcela também. Então a gente não pode se esquivar dessa responsabilidade. Exatamente. Isso é extremamente
importante esse despertar, né? Então, o objetivo mesmo de todos esses trabalhos é que a gente possa fazer essa reflexão e compreender isso. Acho que isso que você falou é muito importante. Como é que está a minha atitude? Não é só a gente falar ou ouvir palavras agradáveis ou programas ou... Não. Como é que está a atitude? Né? Nós estamos num momento crucial em que não basta mais buscar só o conhecimento. Nós precisamos buscar o conhecimento, mas começar a exercitar esse conhecimento. Está no momento da prática. Exatamente. Né? A vida, ela começa a nos cobrar uma atitude, e essa atitude positiva, essa atitude de mudança mesmo, de um olhar de colaboração, de entendimento que, como tem um exemplo mais bonito de que Francisco, como ele diz, irmão vento, irmão sol, irmão lua, irmão lobo, tu és meu irmão, Roxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de tua mão. Então, é lindo essa forma que ele tinha de ver a natureza como parte de Deus, né? E o Vitor nos lembra, né, o Vitor Andrade, mandando aqui na interação do chart, na questão 767 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, é contrária à natureza o insulamento absoluto, ou seja, o isolamento, né, da pessoa? E os Espíritos respondem, sim, é contrária à lei de Deus, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para progresso, auxiliando-se mutuamente. E Rita de Cássia, o homem necessita de convivência. Necessário é que ajude os outros. Né? E outra... Pode ficar à vontade, minha filha. Não, eu só ia lembrar que uma das doenças mais conhecidas da humanidade chama-se depressão. E o que é a depressão? É o isolamento. É a busca de você se esconder em si. Então, é tão ruim essa questão de você querer viver só com você. Né? Que prova que é contrário, realmente em absoluto. Nós precisamos sair. E qual é a cura da depressão? É você voltar à vida, ao movimento, a conviver com as pessoas, a se sentir vivo de novo. Fala, Chico. O que você falou com relação a como está a nossa atitude. Porque a gente sempre cobra do outro, né? Cobra do outro. Exatamente. E espera que as próximas gerações tenham atitudes melhores. Mas a gente não pode... As crianças, as primeiras coisas que elas aprendem é que elas imitam do pai. O que você está ensinando para o seu filho? Eles estão imitando. Né? Será que uma criança que joga um lixo na rua não é porque já viu o pai jogar lixo na rua? Exatamente. Então, assim, é um sistema. É um modelo, Sim. né? Olha aí o sistema se apresentando. Eu quero um mundo melhor, mas se eu não faço minha parte, eu estou dando exemplo a outra pessoa que poderia também estar fazendo sua parte. Exatamente. Então, aí a ligação não pode esquecer, a gente não está isolado. Assim, me lembrando quando eu ouvi que eras falando aí do nosso amigo Vitor Vitor Andrade, nossa técnica. Nosso técnico de transmissão. Então, o exemplo maior que Jesus nos deu, ele, pela autoridade que ele tinha, né? Pelo lugar que ele tinha, ele podia ter seu trabalho só. O que é que ele fez? Ele reuniu, não só um ou dois, 12, para mostrar que a gente precisa de convivência. E Jesus trabalhava na individualidade de cada um, porque cada um tinha um potencial, né? Cada um tinha o seu jeito. Então, o Cristo nos deu esse exemplo da importância da convivência. Juntos, né? Bem, vamos lá. Então, o ponto, veja só, que é justamente tudo a ver com isso que nós estamos falando da convivência. Ele diz o seguinte: à frente de qualquer problema complexo daqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista, para que se orientem na estrada que lhes é própria. À frente de qualquer problema complexo, né? Naqueles que te rodeiam. Porque o que ele vem falando? Se a gente voltar um pouco, compreensão, tolerância e bondade.
Aí quando a gente fala, a gente falou no início da caridade. E aí quando você tem alguém, a gente tá com problema, às vezes na depressão, aí tem gente que diz, isso é frescura, isso não existe não, isso é porque não tem o que fazer, vai lavar uma trouxa de roupa. A gente... Não é tão assim. E que não é tão assim. E aí nós faltamos também com a caridade. Cadê a nossa compreensão? Cadê a nossa tolerância? Cadê o nosso o instinto de servir? Porque naquele momento, o que você deve perguntar? Você está com problema, meu irmão? Estou. O que é que eu posso fazer por você? E como a gente está lembrando muito a questão do progresso, o Emmanuel, ele é fantástico porque ele começa do ponto inicial até o descortinar lá na frente. Porque ele começa que a gente deve primeiramente tolerância. Então, se você ainda não tem aquele exercício da compreensão, então pelo menos comece tentando tolerar. Porque o princípio universal da boa convivência é justamente você respeitar o direito do outro. Não é verdade? Eu não posso impor o meu contexto. Eu só posso verificar a minha atitude. Essa atitude é que vai assistir aquela conduta que eu quero, digamos assim, fazer-se imperar. Isso. Se o outro ainda não segue, mas esse exemplo vai fazer com que ele, hora ou outra, comece a repensar a sua trajetória. Porque que a gente possa compreender que nós não podemos impor o nosso ponto de vista. Não é que a gente vá concordar com o outro. Eu posso ter um ponto de vista diferente, mas eu não posso querer que o outro aceite o meu ponto toda a prova. Né? Então, à frente de qualquer problema complexo, não queira impor o seu ponto de vista. Comece a ouvir, a compreender o outro e às vezes nem adianta a discussão. Né? Porque, gente, tem coisa mais difícil. Mas assim, na família nós temos pontos de vista às vezes diversos. E se a gente for querer que o outro aceite como eu penso, que o outro às vezes não aceita a minha opinião, se a gente conseguir o diálogo, né, que a gente precisa tanto do diálogo sem querer impor, porque o diálogo eu posso dar a minha opinião sem querer desfazer da opinião do outro. E isso estabelece uma convivência. Olha o que a Rita de Cássia nos passa aqui no chat. A responsabilidade dos pais é dar o bom exemplo aos filhos. Se apesar dos bons exemplos, os filhos não seguirem um bom caminho, o problema passa a ser deles. Né? O problema passa a ser deles. Eu estou fazendo a minha parte. Não tem aquela história? Entrega na mão de Deus, faz tua oração. Eu, pegando esse gancho, eu vou adiantar o próximo parágrafo que eu acho tremendo. Sim. O Criador não dá cópias e cada coração obedece ao sistema particular de impulsos evolutivos. Particular. E aí quando ele diz impulsos evolutivos, significa que a minha evolução é as escolhas. Sim, claro. Perfeito. E aí quando a gente fala em família, de pai, mãe, filho, o que lhe assegura que você é mais evoluído que o seu filho? Não tem. Então, aí o respeito, daí o entendimento. Porque senão você sempre vai estar achando que você, por ser mais velho, por ter mais experiência, tem mais conhecimento e não para ouvir. Exatamente. E com isso você deixa de aprender. E às vezes desgasta uma relação que tem outros propósitos. Às vezes, muitas vezes, o filho vem para ensinar os pais. Eu acho que sempre vem, viu, Giane? É uma via de mão dupla, gente. Sempre vem para nos ajudar. É verdade. Um ou outro. Eu passo e recebo, e muitas vezes recebo muito. Né? Às vezes a gente diz, mas fulano é uma pessoa muito paciente. Aí quando vem aquela criaturinha ali, nasce naquele lar,
Aí começa o fulano a mostrar irritação, fulano começa a gritar, fulano... Então a gente vê como a gente ainda está longe de ser esse paciente, né? Verdade. Então são as oportunidades. O Léo, ele fala até aqui com relação a essa questão do isolamento, o Léo Ferreira, Aleandro Ferreira, muito interessante. Eu já conheço, pessoal. O isolamento é uma fuga. Sim. E medo de enfrentar a realidade. Não deixa de ser, realmente. Que nós mesmos criamos dentro de nós, pois o coletivo é parte de um todo. O que seria do todo sem sua parte principal, que é a unidade? Uhum. Né? Muito bom. Assim sendo, o espírito humano é por natureza um ser coletivo, ele diz aqui. Mas eu acrescentaria, viu, Aleandro? Ele precisa do coletivo. Não é? Ele precisa do coletivo. Então, essa necessidade do coletivo mostra que a solidariedade nesse progresso, nessa busca da caridade, para se chegar a um objetivo maior, são todos da lei natural, da lei de Deus. Sem a interdependência, sem a questão do princípio da tolerância, que vai me trazer depois digamos assim, o que para compreender e nesse sentido começar a aceitar. Eu não vou para canto nenhum. Eu posso entrar nesse medo, nessa fuga que o Léo lembra aqui e me isolar. O egoísmo, ele é muito isso. Eu vou enxergar apenas para o meu umbigo, vou ficar olhando só meu umbiguinho aqui, porque a realidade lá fora, não me interessa muito. Mas o que é que isso vai trazer para o indivíduo, esse pensamento, essa postura? Sofrimento. É um lerdo engano da realidade maior, que é essa busca do progresso no sentido de nos acharmos como seres espirituais. Isso. É interessante, Queiroz até já colocou esse ponto, né? Como Emmanuel ele vem desde o começo, né? Mostrando a importância do progresso, a base do progresso, né? Espiritual. A base desse progresso está a interdependência, e que no processo de interdependência a gente vai trabalhando a tolerância e a bondade, que com isso nós vamos aprendendo a não colocar os nossos pontos de vista impondo, porque a gente vai compreender que o outro tem a sua individualidade e que cada um, como você falou, Jane, está no seu momento evolutivo. Não só o outro, Mary, mas as coisas, tudo, a né? natureza está em evolução. Não é? É aquela postura, eu tenho que construir mais moradias, eu tenho que produzir mais, mas em compensação eu tenho que pensar numa forma de agredir o mínimo possível o ambiente que me envolve. Uhum. Que, no grosso modo, no entendimento que a própria física, aí a gente já sai do campo puramente do que a doutrina nos traz, e a gente já entra num campo maior que a ciência hoje está demonstrando mesmo nessa realidade, de que essa interação, essa necessidade de eu ter o respeito pela vida natural, né? Vai me proporcionar uma habilidade, um meio para eu me manter sadio e vivo. Né? E vivo. Ok. Vamos lá, mais um ponto, né? Vamos que não. A nossa. Vitor já tá dando um relógio aqui pra gente. Então, e aí Emmanuel, né? Só o amor é o clima adequado
ao entrelaçamento de seres da criação. E somente através dele integramos-nos na sintonia excelsa da vida. Ele chega a ser poético, não Mas é? Emmanuel Não é poético? Veja Emmanuel só. é fantástico. As palavras que ele vai colocando. Só o amor é o clima adequado. Ou seja, o amor cria a atmosfera, né? O amor vai criando movimento que entrelaça todos os seres da criação, ele diz todos os homens, todos os seres. Ou seja, o amor por tudo vai nos entrelaçando e somente através dele integrar-nos na sintonia excelsa da vida. Só assim a gente vai compreender o que é a vida, a sintonia. Porque a gente vive tão às vezes fora, né? Então poder compreender que através do amor é que nós vamos sentir a vida em e no outro e em tudo, a vida que está em tudo. Entendendo a questão da unidade, né? Porque quando a gente fala que Deus é um, a gente não tem ideia, dimensão do significado dessa expressão. Se Deus é um, tudo o que nossos olhos alcançam, o que não alcança, é Deus. Eu sou Deus. Não é? Então, e é interessante que a gente vê Jesus, ele falou isso também, e foi incompreendido até hoje. Não a questão dos vós seus deuses, Jeane. Ele falou, eu e o Pai somos um. Lembra dessa expressão do Cristo? E que por isso ele foi confundido com o próprio Criador encarnado na Terra, como muitos irmãos de outras religiosidades. Então, essa unidade é princípio de vida. A gente vê aqui, né, o caminho que Emmanuel, nessas poucas linhas, nos faz trilhar, mostrando a nossa trajetória, desde a necessidade da sustentação, pelo caminho da caridade, pela compreensão, tolerando, tendo bondade, né, ajudando aos outros, entendendo o caminho da interdependência, do respeito a todas as formas de vida, né, ao planeta como si, para chegar justamente, né, ao amor. Eu até coloquei aqui para citar uma poetisa que eu amo, que é Cora Coralina, né? Lembrando da minha amiga Eunice também, que é poetisa. E Cora Coralina, ela diz o seguinte: qualquer hora a gente vai trazer a Eunice aqui para vocês conhecerem. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas, né? Então é o amor, é você, o seu movimento ser capaz de sensibilizar, de você levar sempre um bom humor, né? Sempre um sorriso, sempre um cuidado nas nossas ações. Porque isso, gente, é uma atitude que nós podemos fazer todos os dias. Quando a gente acordar, porque tem pessoas que acordam de muito bom humor, como tem pessoas que acordam de mau humor. Se a gente acorda, que a gente possa ainda mais acordar, né? Já na gratidão mesmo a Deus, poder compreender tudo, desde o acordar, da gente ter uma casa, da gente ter uma família, da gente ter o alimento, né? Da gente poder ir para o trabalho ou não, ou cuidar da casa, seja a atitude ou o exercício que a gente for fazer, qualquer que seja ele, né? A importância da gente sair com o coração em harmonia, porque só assim a gente vai tocar. Às vezes a gente nem precisa da coisa, nem dizer nada às pessoas, mas só o nosso olhar de amorosidade, o nosso sorriso, sabe? Muito. Porque elas têm uma atitude que eu acho muito interessante e que isso reflete, invito algumas vezes a fazer umas observações, né, que sempre que quer onde ele esteja, no supermercado, no posto de gasolina, ele agradece, né, e diz, fica com Deus, né, fica na paz, fica, né? Então as pessoas respondem com carinho. Então, e se tocar no coração do outro?
Né? E como a gente pode, falando já de comportamento dos nossos filhos, como essas atitudes refletem. Né? E como é bom a gente. Né? Como é bom, então, que a gente possa refletir nessa frase de Cora Coralina. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Você me falou agora, lembrei. Essa semana eu estava fazendo a feira, supermercado lotado, aquela fila pro caixa. Quando eu cheguei no caixa, já querendo botar as coisas no balcão, aquela coisa, né? A menina parou, olhou pra mim e fez, boa tarde. E aquilo ali meio que me parou do ritmo frenético que eu tava, né? Então, mas é isso mesmo. Acho que é esse amor que dá o clima, que faz com que a gente tenha esse... A gente se pergunte, pra que eu levanto todos os dias? Pra que eu trabalho? Pra que eu cozinho? Né? E é esse porquê. Isso. A gente tem que ter um motivo e o motivo tem que ser sempre o amor. Isso. Né? E com relação a portuguesa muito rica, e a palavra acordar é uma delas, que se você for separar é acordar. É verdade. Então, que cor você está dando ao seu dia? Isso. Lindo. Muito bom. E Emmanuel prossegue, né? Já que o nosso tempo também já está chegando lá, né? Ele diz o seguinte: guarda fases do caminho, pois a caridade identifica, olha que coisa fantástica, a caridade identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios. É aquela história, né? Se eu olho para o outro com o olhar da caridade, eu não vou sentir o defeito, eu não vou me incomodar com o jeito de ser diferente do outro. Eu vou apenas enxergar os caminhos alheios, a presença de Deus também naquela criatura. Né? Isso me dá uma noção de respeito muito grande. Uma noção de respeito fantástica. E é o respeito, inclusive, que ele fala aqui na frente, né? Ele continua dizendo, respeitando-lhe a configuração com que se apresentam. As pessoas do jeito que elas são. Do jeito que elas são. Né? Não, né? Isso é na fila do banco, é na fila do supermercado, é em casa. É com aquele que eu acho que é meu inimigo. Na verdade, ele é o meu professor. Não é meu inimigo, é o meu professor. Se a psicologia traz muito isso, que quando algo em alguém me incomoda, é porque em mim aquilo ali existe. É o espelho. E aí é o que eu tenho que estar atento para, poxa, eu tenho que ver, tenho que analisar, eu tenho que buscar esse olhar diferenciado que a caridade me dá para poder enxergar em mim aquele professor está me mostrando, né? A situação que me ensina está me mostrando para que eu possa continuar o meu caminho de progressão. E ele finda dizendo o seguinte: não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseja. Jane, essa frase me fez refletir um bocado ontem. Porque a gente pensa, né? A gente perde as estribeiras muitas vezes, a paciência com o outro, bota logo naquele pensamento assim, meu Deus, onde eu fui me meter, meu Deus, né? Um negócio tão fácil e o outro não aprende e tal. Meu Deus, como é que essa pessoa pode ser tão ignorante, tão assim, tão assado, tão desse jeito, tão daquele outro? E Emmanuel nos diz que ninguém é ignorante porque o deseja. É o momento, é a oportunidade que muitas vezes ele pode não ter tido, é a sua necessidade que num momento é outra e não a minha. Né? É o caminhar, é o espelho de Deus sobre outra ótica, outra circunstância, outra situação, outra vida.
Né? Deus lembra isso até na nossa vestimenta mesmo. A minha íris do olho não é igual à íris do olho sua. A minha digital não é igual à digital do meu filho. Até o próprio irmão gêmeo, ele não tem a digital idêntica. Ele não tem a íris idêntica. Não é? Ninguém é ignorante porque o deseja. Uma frase que me marca muito e que eu acho que é muito pertinente em todas as ocasiões, que é: o amor do Cristo nos constrange. Porque o Cristo, ele entende esses momentos de fraqueza que você se perturba, você se deixa perturbar, você se desequilibra emocionalmente, então você toma uma postura mais ignorante, mais grosseira, né? Digamos até animal, assim, muitas vezes você perde os seus sentidos, a sua razão. Ele entende aquele que por escolhas, por trajetórias, teve as oportunidades de ter esses caminhos que levavam esse amadurecimento, desse controle, desse se posicionar. E ele lembrou a Pedro, né, que há mais ignorantes no mundo do que maldade. E quando eu digo assim, o amor do Cristo nos constrange, é porque mesmo assim, ele consegue ser ignorante o que ele pode vir a ser. Exatamente. Ele consegue dizer, ele ainda não tem as condições, mas um dia ele vai conseguir compreender. Um dia ele vai conseguir se controlar. Um dia ele vai conseguir aprender as coisas que precisa. Então, o Mestre Jesus, ele vê em nós tudo aquilo que nós podemos ser. Exatamente. E diz aí, né, nessa reflexão que a gente está trazendo, que Giane, você colocou muito bem, do que o ser pode ser, né, ele coloca: estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir, sem mágoa e sem reclamar. É que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Né? Então, no momento que a gente compreender e veja, estendendo fraternos braços para aqueles que estão atribulados. A caridade novamente se apresentar. E olha o que o Jonas Alberto aqui deixa para nós aqui também, para reflexão no chat. Vejo que tudo isso é um exercício de compreensão de nossa natureza. E apesar do esforço do nosso irmão Jesus, ainda persistimos. Né? Justamente por quê? Porque Deus, ele respeita o nosso momento evolutivo. Ele respeita a nossa atitude, o nosso jeito de ser. E pelas suas leis excelsas e maravilhosas, né, que há tudo no universo infinito da criação, sempre está de olho em nós, entendendo-nos como crianças que somos, crianças, né? E nos dando sempre a oportunidade de colo. Quantas vezes a gente precisar. E esse colo, muitas vezes, pode ser a dor, né? Pode ser o sofrimento, pode ser uma decepção, pode ser uma doença, porque todos os caminhos, eu gosto muito de lembrar os ditos populares, todos os caminhos, independente da nossa opção, inevitavelmente nos levarão a Deus. E acho que para a gente fechar, né, eu gostaria de deixar a questão 689 no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta. Porque eu acho que essa é uma grande pergunta de todos nós. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa única nação? Olha, esse é um grande sonho, né? Um grande desejo. E Kardec já perguntou, né? E aí os espíritos respondem, para a gente fechar.
só quando a lei de Deus for a base da lei humana em todos os lugares. Os povos praticarão a caridade entre si, como os indivíduos, homem para homem. Então, viverão felizes e em paz. Um dia todos nós seremos anjos. Pois é. Então, meus irmãos, meus amigos, nós agradecemos a oportunidade, esse novo, momento aí que a gente vai estar junto todas as quarta-feiras. Esperamos contar com a presença de todos. Agradecemos, Marilourdes, as suas considerações finais. Bem, com muita gratidão, a esse trabalho que nos dá a oportunidade do aprendizado, de estarmos juntos nesse trabalho com Cristo, nos alegra e nos possibilita um olhar com mais alegria e esperança. Então desejo a todos uma boa noite e possamos ficar em paz. E que possamos na próxima quarta-feira estarmos juntos. Giane, eu queria agradecer de coração a você. E as suas considerações finais. Com certeza, mas essa oportunidade que foi criada de forma tão natural, com o seu jeitinho de ser, então nós agradecemos de coração essa oportunidade. Estamos muito felizes de você estar conosco hoje. É surpresa também, Bom, as minhas considerações é novamente dar as boas-vindas, agradecer o público de casa pela participação, que a gente faz com todo carinho esses programas para vocês. E a gente, desde o ano passado, que esse programa vem sendo discutido, trabalhado, formato, o que vamos discutir. Então, assim, é um trabalho que a gente vem estudando, trabalhando para apresentar algo bom para vocês. Então, a gente agradece demais essa interação, essa participação de vocês. Contamos com a participação de vocês, Agora nós estamos nas quartas, quintas e domingos. E em breve teremos mais um programa. Vai estar saindo mais um programa aí. E logo, logo, a nossa graça, se Deus quiser, se a gente puder, a gente fica 24 horas no ar. Mas por enquanto a gente está aumentando, Começamos com o programa e já vamos chegando no quarto programa daqui a pouco. Então, para vocês aí, Rede Amigo Espírita, TV FEB, Rádio Fraternidade, e vocês que nos assistem no YouTube, os nossos, como vocês sabem, todos os vídeos ficam no YouTube, na página da FEB TV. Decon, Exatamente. Aí vocês podem nos assistir, reassistir, e isso aqui, e mandar as suas sugestões, os seus pedidos, porque a gente está aqui para atender vocês. Então, muito boa sorte a vocês. Obrigada. Até quarta-feira que vem, que eu vou estar em casa, todos assistindo. Um beijo no coração e até a próxima, porque Ele quer. Um abraço a todos.